você faz um discurso público cheio de expectativas e aí você quebra essa expectativa no encontro pessoal, onde temas muito polêmicos não são tratados. O presidente disse não há vetos, mas você avalia que, de fato, haveria espaço para tratar sobre, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, a Lei Magnitsky, a imposição de retaliações a ministros da Suprema Corte, ou que isso seria um assunto para depois, esse primeiro momento é o contato inicial? Uribe, boa tarde para você e para Clarissa, todos que estão conosco hoje, depois dessa longa semana. Eu acredito que existe um motivo, né, pelo qual esses assuntos podem ser abordados, que é o fato de essa questão da Lei Magnitsky, né, e da atuação do Supremo Tribunal Federal em relação ao avanço dos processos, principalmente da trama golpista, ela foi expressamente citada por Trump naquela carta do início de julho que ele enviou ao presidente Lula, informando sobre as razões para impor as tarifas de 50% a alguns produtos brasileiros. Ele citou não só essa questão do STF em relação à trama golpista, mas também julgamentos que diziam respeito às big techs, né, a ampliar a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Então, se a conversa for começar dos motivos pelos quais a tarifa foi aplicada, esses assuntos podem surgir naturalmente, né? O presidente disse que não há veto para nenhum tipo de assunto durante essa reunião, mas existe essa expectativa justamente porque foi o próprio Trump que trouxe esses assuntos naquele anúncio inicial, naquela carta inicial endereçada a Lula. Agora, ao longo desses meses, né, de julho para cá, nem na Assembleia Geral da ONU, nem nas conversas que ocorreram entre Brasil e Estados Unidos por meio dos interlocutores, no caso Mauro Vieira e Marco Rubio, por exemplo, esses assuntos passaram ao largo, não foram tratados, né? E os ministros do Supremo entendem que, por mais que não tenha a atuação do STF não tenha sido tratada diretamente a respeito, enfim, nas conversas a respeito desses temas, isso é uma porta que abre para, eventualmente, no futuro, haver a possibilidade de os Estados Unidos revisarem, né, revogarem as sanções que foram aplicadas a ministros não só do Supremo, mas também ministros do próprio governo federal, né? Então, temos a Lei Magnitsky, que foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes e à sua esposa. Tem também a suspensão de vistos para ministros do STF, familiares, ministros do governo, como eu também citei. Então, a expectativa é de que essa reunião, né, que pode acontecer no domingo, ela, de fato, ela cele o caminho para um diálogo, o caminho de um diálogo que possa resultar, eventualmente, no fim das sanções. Como disse o próprio presidente Lula, não é esperado que, a partir desse domingo, já se tenha um acordo selado, nem na questão econômica, nem na questão do tarifaço. Então, muito menos se espera que haja uma definição pelo fim das sanções agora, num tempo tão breve, né? Mas é uma porta que se abre para que isso possa ser revisto no futuro, junto desse pacote aí que inclui as tarifas dos Estados Unidos. A avaliação dos ministros é que Trump passou a querer cuidar dos próprios problemas domésticos ali dos Estados Unidos, porque ele próprio disse, né, que os Estados Unidos sentem falta dos produtos brasileiros. Trump começou a receber muitas críticas por parte dos seus próprios apoiadores a respeito de várias das suas decisões em política econômica, né, e comercial. Então, a avaliação dos ministros da Corte é de que a atuação do STF virou um problema menor para o presidente norte-americano diante dessas críticas, diante de tudo isso que eu citei, e que com isso valeria mais a pena Trump focar nessa questão da economia do que dar ouvidos ali para a dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo em relação a uma atuação supostamente abusiva por parte do STF. Então, não sei te dizer, obviamente é difícil prever se esse assunto vai vir à tona na reunião entre os dois, mas se for pegar a conversa do início, dos motivos para o tarifaço, a atuação do STF é sim um ponto relevante.